Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Brad Stewart e estou aqui em um dos lugares que a nossa família mais ama, que nós descobrimos durante a pandemia. Gente, o Brasil é um país lindo, eu sou apaixonado. As músicas, as pessoas, a cultura, as florestas, as lagoas, as praias, é tudo perfeito. E na verdade eu me apaixonei por uma brasileira também, né? Alguns de vocês conhecem a minha esposa Fernanda. Deixa eu compartilhar aqui algumas fotos com vocês. Eu sou dos Estados Unidos, mas moro aqui no Brasil há 14 anos e casei com Fernanda. Nós temos 5 filhos, por enquanto, acreditem ou não. Aqui uma foto do nosso casamento em 2007. E aqui a nossa família. A mais nova, Shannon, tem 2 anos. Temos aqui Shannon, Steven, Stephanie, Bradley, Bailey, a mais velha, tem 12, completa 13 anos esse ano agora. E quando eu falo sobre a Doterra, eu sempre costumo apresentar minha família. Vocês vão entender um pouco melhor daqui a pouco. Mas eu gostaria de começar apresentando a nossa família para vocês conhecerem melhor um pouco da nossa história. E hoje eu gostaria de falar sobre a evolução da nossa agenda com relação ao trabalho com os óleos essenciais à Doterra. Aqui Shannon e Steven mais uma vez. Gente, eu sou pai coruja, admito. Eu amo ser pai. Nós somos apaixonados pelas festas juninas. Eu já falei que somos apaixonados pelo Brasil, mas nós amamos tudo daqui, de verdade. Então, aqui uma foto mais recente, aqui no Nordeste, aqui em Natal, onde estamos morando atualmente. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa jornada com a Doterra. Aqui uma foto do nosso cadastrador, nosso grande amigo e mentor, Seth Risenmay, e sua esposa Jenny. Foi através de Seth que nós conhecemos os óleos essenciais há mais de 8 anos atrás, que nós nos apaixonamos, nós nos encantamos com os óleos. Agora, naquela época, nós não começamos a desenvolver o negócio, certo? Então, o que acontece? Seth basicamente faz parte da nossa família. Os nossos filhos chamam ele de tio Seth, Uncle Seth. Então, quando nós ficamos sabendo que a Doterra estava chegando aqui no Brasil, decidimos entrar e assim, realmente fazer todo o sacrifício de pular como se fosse pular no lado fundo da piscina sem saber nadar. Então, convidamos a Seth para vir, para fazer uma abertura conosco, e nós realizamos o nosso primeiro evento dos óleos essenciais. Naquela época, eu não sabia de nada sobre a questão do negócio, eu estava apenas traduzindo as palavras de Seth. Ele apresentou, nós convidamos mais de 300 pessoas, né, dos nossos contatos, amigos, colegas, e conseguimos fazer um grande evento onde fizemos a apresentação dos óleos essenciais e também do plano de negócios. Aqui a esposa de Seth aplicando os óleos essenciais em uma das participantes desse evento. Então, ao traduzir as palavras de Seth, eu comecei a aprender, né, mais sobre o negócio, comecei a gravar aquelas informações que todos nós hoje conhecemos muito bem. Então, foi a partir desse momento que nós começamos a desenvolver o negócio da Doterra. Ok? Mas eu queria explicar um pouquinho como era a nossa vida, como estava a nossa situação naquele momento que nós começamos a desenvolver a Doterra. Nós tínhamos criado uma escola, um curso de idiomas, certo? Aqui alguns dos nossos alunos, e nós passamos, nossa, eu acho que 10 ou 11 anos nesse ramo. Nós criamos o material didático, todo aquele programa, né, a programação, fizemos muito trabalho, então nós administramos essa escola durante mais de 10 anos. Só que no momento que nós começamos a desenvolver a Doterra, a nossa empresa se encontrava numa situação muito delicada, para usar uma palavra muito light. Nós estávamos basicamente falidos. A nossa empresa estava falida, nós estávamos pegando dinheiro emprestado para pagar as contas, para pagar os funcionários. É uma história muito, muito grande, não vou contar tudo aqui nesse momento, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa história, porque talvez você se encontre numa situação parecida com a nossa, desse momento que nós começamos a desenvolver a Doterra. Ou se não, talvez você conhece alguém que está numa situação parecida, ok?
Então, eu gostaria de fazer um tour do local onde nós morávamos nesse momento. Quando nós começamos a compartilhar os óleos essenciais, a realizar os nossos eventos, nós nos mudamos para um apartamentozinho com um quarto, ok? Fazer um tour aqui do nosso apartamento daquela época. Lembrando que nós estávamos morando nessa situação devido à questão da situação da nossa empresa que estava falida, ok? Era um apartamento com um quarto, um banheiro, e lembrem, gente, que nós tínhamos, naquela época, 4 filhos e Fernanda estava grávida com Shannon. Então imagine uma família de 6 pessoas e minha esposa grávida, né? Então, nós tínhamos basicamente perdido tudo. Nós não tínhamos nem móveis, a gente não tinha cama. Aqui os nossos filhos, na verdade, eu admiro demais os nossos filhos. Eles são um grande exemplo para mim, porque mesmo nessa situação difícil, eles não percebiam, né? Crianças, eles não sabiam aquilo que nós estávamos passando, mas para eles era tudo aventura. Imagine você poder dormir no chão todos os dias, como se fosse acampamento. Então, os nossos filhos achavam que a gente estava participando de uma aventura. Então, olha aqui, a gente passava, era uma rede passando por cima de um colchão no chão. Então, à noite, por exemplo, era duas ou três pessoas na rede e o restante da família no chão, no colchão. Ok, aqui uma foto da nossa filha Bailey, deitada no colchonete, que ela achava tão legal, porque toda noite era um acampamento. Então, a nossa situação era uma situação muito delicada. Imaginem a Fernanda grávida, né? Com todos os desafios financeiros. Imagine a minha posição como pai, né? Com aquela responsabilidade de prover por minha família. Então, uma família com 6, a esposa grávida, e a gente tinha esse um golzinho, que na verdade vivia no prego. Aqui um exemplo de um momento que o carro parou, nunca funcionou o ar-condicionado, e para quem conhece Mossoró, né, no Nordeste, é muito quente. Então aqui um momento que eu lembro que nós estávamos sem carro, o meu filho me ajudando aqui a cuidar da situação. Então, nós tiramos os nossos filhos da escola particular, privada, para colocar numa escola pública, devido à situação financeira que nós estávamos, né? Era uma situação muito delicada. E chegou o momento do nascimento da nossa filha, a Shannon. E nesse dia que Shannon nasceu, cortaram a energia lá daquele apartamento de um quarto. Então nós ficamos sem energia. Eu pedi uma carona de um amigo para deixar minha esposa lá no hospital. Foi uma situação muito delicada. Para as pessoas que nos conhecem daquela época, vocês sabem muito bem como estava a nossa situação. Enfim, foi nesse momento que nós começamos a desenvolver o negócio da Doterra, ok? Imagine alguns dos desafios que nós podemos ter enfrentado, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que se trata de uma agenda, uma programação, certo? Quais são as atividades que nós fizemos naquela época para desenvolver o negócio, ok? No Guia Construa, tem uma parte que eu acho bem interessante, que fala sobre as horas que nós focamos ou dedicamos ao negócio, ok? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas informações. Então, primeiramente, gente, não tem uma resposta correta aqui. A pergunta é, qual é o melhor caminho para você, ok? Então, aqui nesse exemplo, mostra que uma pessoa que dedicar 3 a 5 horas por semana compartilhando os óleos essenciais de forma muito tranquila, né, ao longo das semanas e meses, pode chegar a se qualificar elite em 2 ou 3 meses, por exemplo, ok? Claro que isso tudo varia. Os resultados variam muito dependendo dos nossos esforços e as nossas estratégias, ok? Mas olha aqui, uma pessoa que deseja crescer mais rápido e atingir suas metas de forma mais rápida, talvez vai dedicar 10 a 15 horas por semana desenvolvendo o negócio. E nesse caso, talvez uma pessoa que está procurando complementar sua renda. E com esse esforço, você pode chegar ao nível de elite em 1 ou 2 meses. Agora, a gente entenda, todos nós conhecemos aquela pessoa que, por exemplo, se qualificou Platinum em 1 mês, ou os Diamonds, que chegaram a Diamond em 4 ou 5 meses. Então, existem sim esses casos. Devido à nossa situação, nós estávamos passando
um desafio financeiro tão forte e tivemos uma necessidade financeira tão gigantesca que nós nos empenhamos, nós sacrificamos tudo para desenvolver um negócio. No nosso caso, nós conseguimos chegar ao nível de Premier em 2 semanas, que para muitos de vocês, talvez isso é rápido ou talvez um pouco lento. O resultado varia de pessoa para pessoa. Aqui nesse exemplo, uma pessoa que gostaria de aproveitar e multiplicar a renda, dedicando 15 a 30 horas por semana, você pode se qualificar Elite e Silver mais rápido, né? Talvez Silver em 2 ou 3 meses, Diamond em 1 ano, por exemplo, ok? Então, a nossa situação estava tão delicada e tão complicada que nós começamos a compartilhar os óleos essenciais de forma muito diferenciada. No guia Decolle, fala sobre a agenda de sucesso, né? O sucesso está agendado. E aqui vocês podem ver nessa agenda que essa pessoa talvez está compartilhando os óleos essenciais, realizando classes dos óleos 1 ou 2 vezes por semana, ok? No nosso caso, nós estávamos apresentando os óleos essenciais e a doTERRA até 5 vezes por dia, para vocês verem o nível de compromisso que nós tivemos naquela época. Então, para a gente foi um pouco diferente. Agora, imagine, Fernanda grávida, certo? Com 4 filhos, e mesmo assim, apresentando os óleos essenciais 4 ou 5 vezes por dia. Nós tivemos a bênção, a sorte de ter contato com muitas pessoas no nosso trabalho tradicional. Então, todos os dias, Fernanda fazia a apresentação da técnica Aroma Touch, por exemplo, ensinando, fazendo aquela introdução aos óleos essenciais também. Então, a cada oportunidade, falamos com todas as pessoas, todos os nossos amigos conhecidos, cada pessoa que entrava lá no nosso curso de inglês saía com informações sobre os óleos essenciais. Já tinha participado de uma aula introdutória dos óleos. E foi... sim, outra coisa, esse trabalho que nós fazemos sempre foi um trabalho de família. Os nossos filhos, na verdade, se vocês querem uma palestra fantástica sobre os óleos essenciais, é só chamar os nossos filhos, que eles podem fazer uma aula melhor do que a minha. Aqui eu estou mostrando uma foto do meu filho Bradley. Ele queria participar, ele queria fazer sua própria classe dos óleos. Então, nós combinamos com o pessoal da escola dele, né, no colégio, e fizemos uma apresentação dos óleos, e ele até vendeu algumas amostras dos óleos para os seus colegas. Foi tudo uma brincadeira que nós fizemos, foi muito bacana. Aqui eu compartilhando umas gotinhas dos óleos com os colegas do nosso filho Bradley. Sempre foi um trabalho de família. Aqui nós fomos convidados como família para participar de um evento do Dia das Mães de um colégio em João Pessoa, onde nós fizemos uma apresentação dos óleos, né, resumido. Aqui a nossa filha Bailey compartilhando os óleos essenciais no palco. Então, foi nessa época que eu comecei a viajar. Entenda, isso aqui foi antes do primeiro Clube Diamond aqui no Brasil, certo? Antes da primeira temporada do Clube Diamond, nós já estávamos no ritmo do Clube Diamond. Então, enquanto Fernanda fazia 3 a 5 apresentações todos os dias, né, lá de casa, entre aspas, né, eu comecei a viajar. Então, realizamos eventos em São Paulo, em João Pessoa, fizemos eventos em Fortaleza, né, participando de cada oportunidade de trabalhar com os nossos líderes, os nossos consultores de bem-estar em Recife, Fortaleza de novo aqui, Recife, Paulista, acredito que é Apodi, né, Mossoró, Natal, enfim, nós fizemos alguns eventos com os nossos uplines, né, os nossos mentores, com Seth e com Rod, e sempre aprendendo, progredindo. Agora, eu preciso falar uma coisa, todos os nossos resultados não seria possível sem a ajuda e apoio da nossa equipe. Realmente é um trabalho, eu não chamo nem de equipe, eu chamo de família. Essas pessoas queridas fazem parte da minha família. Então foi um esforço de família, como eu tinha falado antes. Aqui em João Pessoa de novo. Então, lembra aquilo que eu falei sobre a questão do nível de compromisso? Todas as pessoas vão ter uma agenda diferente. Então, hoje eu não vim aqui para compartilhar com vocês aquela agenda perfeita, né, de fazer uma reunião na segunda-feira às 20 horas, né, toda terça-feira de meio-dia. Não, eu não vim aqui para falar sobre uma agenda específica, mecânica,
porque isso tudo vai depender do seu nível de compromisso, das horas que você tem disponíveis para trabalhar e do seu compromisso com o seu porquê, né? Aquele motivo que você desenvolve o negócio da Terra. Então, lembrando que tem vários perfis, não tem uma resposta correta nem errada aqui do nível de compromisso, mas eu gostaria de comentar um pouquinho sobre quais são as atividades que fazem parte da nossa agenda e como isso foi evoluindo ao longo dos meses e dos anos. Então, nós aproveitamos de uma ferramenta na nossa equipe que chamamos do 631, ok? Gostaria de compartilhar com vocês esse princípio que, para mim, são princípios básicos, fundamentais, ok? Ao invés de falar para vocês aquela agenda perfeita que todos precisam fazer de forma mecânica, não. Eu tenho algumas sugestões que podem guiar você na criação da sua agenda e da agenda da sua equipe, tá bom? Então vamos falar sobre essa agenda semanal e mensal. Então, 631, por quê? Primeiro são 6 perguntas diárias, ok? Imagine você se perguntar essas 6 perguntas todos os dias. Agora entenda, a parte mais importante são as respostas dessas perguntas. Se você realmente se esforçar por responder essas 6 perguntas todos os dias, então isto aqui pode guiar tudo que você vai realizar com seu trabalho com a Doterra. Então vamos lá, quais são as 6 perguntas? Primeiro, quem posso convidar para uma classe ou apresentar os óleos essenciais hoje? Quais são as pessoas que eu conheço, os meus contatos, os meus parentes, amigos, colegas, que eu possa apresentar os óleos essenciais? Ou seja, aqui eu estou trabalhando com a minha lista de nomes. Isso já é um outro assunto, ok? Mas quem eu posso apresentar os óleos essenciais hoje? E, na verdade, se não for possível marcar para aquele dia, então vamos programar a nossa agenda dos próximos dias pensando na apresentação dos óleos essenciais. Número 2, quem já assistiu uma apresentação que eu preciso acompanhar? Quem está precisando de acompanhamento? Gente, muitas vezes nós apresentamos os óleos essenciais para uma pessoa e naquele exato momento talvez ela não se cadastra, ela não se torna membro da Doterra. No problem, não se preocupem, vai dar certo. Eu costumo contar uma experiência que eu tive. A primeira classe que eu fiz dos óleos essenciais, na verdade, foi péssima. Eu sei que foi péssima porque um grande amigo meu que participou da classe, depois ele me puxou, me chamou e disse: Brad, a sua apresentação foi horrível, foi péssimo. Eu disse: eu sei. Mas enfim, essa pessoa que realmente me deu um feedback bem honesto, até brutal, né? Ele, uns 6 ou 7 meses depois, se cadastrou. Por quê? Porque eu voltei a falar com ele, eu disse: olha, amigo, me dê outra chance. Deixa eu apresentar para você de novo. Eu chamei ele e a esposa para uma apresentação e eles se cadastraram e hoje são pessoas que compartilham também os óleos essenciais. Então, número 2, quem já assistiu uma apresentação que eu preciso acompanhar? Número 3, quem já se cadastrou que está precisando de uma consulta de bem-estar? Ou seja, também se trata de acompanhamento, mas nesse caso com um membro cadastrado. Nós costumamos utilizar o guia Viva, né, das ferramentas do Empowered Success. Mas o acompanhamento com o seu cadastrado é muito importante, para que ela saiba utilizar os óleos essenciais do kit, por exemplo, para que ela saiba os benefícios do programa de fidelidade, ok? Número 4, quem está precisando de uma apresentação sobre o plano de negócios, ok? Quem conheço tanto dos meus contatos que não são cadastrados, como também dos nossos clientes que está precisando conhecer o plano de compensação. Número 5, quem na minha equipe está fazendo negócio e que precisa do meu apoio, certo? Com quem eu posso falar ou acompanhar que está precisando da minha ajuda. E número 6, o que posso ler, escutar ou assistir que vai me ajudar a crescer como líder? Interessante, né? Desenvolvimento pessoal. Então, gente, imagine se você se perguntasse essas 6 perguntas todos os dias e você respondesse de forma franca, né, sendo bem honesto, né, e procurar as respostas. Quais são as pessoas com quem eu preciso acompanhar? Quais são as pessoas que eu preciso apresentar os óleos essenciais e a Doterra, o negócio? Então, nesse caso aqui, se trata de uma agenda diária,
são atividades que eu faço todos os dias, ok? Agora vamos falar sobre 3 objetivos semanais, ok? Lembrando que essa estratégia se trata de 6, 3, 1. São 3 objetivos semanais. Primeiramente, apresentar os óleos essenciais e a doTERRA para 2 a 5 pessoas da minha lista de contatos, ok? E isso eu faço semanalmente, apresentando os óleos essenciais e a oportunidade da doTERRA para 2 a 5 pessoas por semana, ok? No caso do acompanhamento que fazemos com membros cadastrados, você pode utilizar o Guia Viva, Guia Construa, e essas apresentações também vão contar para essa meta, ok? Para crescimento sustentável na sua equipe, apresente os óleos para 2 pessoas por semana no mínimo, ok? Apresentar para 2 pessoas. Agora, um comentário aqui. Gente, com certeza você está apoiando os eventos, palestras da sua equipe, dos seus líderes, por exemplo. Isso é fantástico, é fundamental. Nós precisamos promover os eventos do nosso grupo, né, dos nossos líderes. Mas, ao mesmo tempo, a minha sugestão é que você faça a duplicação daquilo que eles estão fazendo. Se os seus líderes estão fazendo palestras sobre os óleos essenciais, então você também precisa apresentar os óleos essenciais. Então, a minha sugestão com relação a essa meta que estou apresentando aqui, é que isso aqui seja a apresentação sua. Não aquela apresentação que você está promovendo do seu grupo, da sua equipe. Então, vamos apresentar para no mínimo 2 pessoas por semana. Mas uma sugestão minha, se você deseja crescer de forma exponencial e atingir as suas metas de forma mais rápida, então vamos apresentar para 3 a 5 pessoas por semana, ok? Pronto. Número 2, participar do Zoom de liderança e outros eventos semanais da sua equipe, ok? Então, você provavelmente faz parte de uma equipe que tem acompanhamento semanal, que faz planejamento, alinhamento, que faz uma apresentação de estratégias de negócio, de liderança. Caso você não tenha isso na sua equipe, então pode começar a partir de você. Mas é muito importante que você tenha semanalmente um encontro de liderança para desenvolver estratégias e técnicas, ok? E número 3, participar de mentoria. Procurar trabalhar com o seu mentor, ok? Então, quando se trata dessas atividades semanais, eu tenho uma sugestão de atividades que para mim são essenciais, fundamentais, que não podem faltar nunca, ok? O que tem na nossa agenda semanal? Nós fazemos introdução aos óleos essenciais, certo? Aqui é uma classe para convidados. Fazemos essa classe várias vezes por semana e é um evento aberto para as pessoas que não conhecem ainda os óleos essenciais, ok? Além dessa introdução aos óleos essenciais, fazemos também uma apresentação do plano de negócios. Se você deseja crescer e duplicar os seus esforços, então se trata de encontrar parceiros. E nós queremos apresentar o plano de negócios para o maior número de pessoas possível. Então, também fazemos uma consulta de bem-estar. Essa consulta de bem-estar é o acompanhamento que fazemos com os nossos membros recém-cadastrados, para que eles saibam utilizar os óleos, para que servem, quais são alguns dos cuidados, né? Participar do programa de fidelidade e entender todos os benefícios de ser membro da doTERRA. Também fazemos educação contínua, fazemos treinamentos avançados sobre os óleos essenciais. E, como eu falei, fazemos Zoom de liderança e mentoria. Esses 5 pontos aqui são fundamentais e não pode faltar. Se você está se esforçando, assim, fazendo aquele sacrifício de 3 a 5 horas por semana, você deve incluir estas atividades. Se você está se esforçando, fazendo aquele compromisso de 15 a 30 horas por semana, então claro que você vai estar participando de mais aulas sobre os óleos essenciais. Você vai participar de mais apresentações de negócios, né? Ok, sobre a educação contínua. Então, existem muitos tópicos, muitos temas que podem ser abordados. Na nossa equipe, nós fazemos apresentação sobre os óleos essenciais para gestantes, por exemplo. Quais são os óleos e benefícios para gestantes e recém-nascidos. Fazemos apresentação sobre os óleos usados nos nossos pets, no caso das emoções, né? Para ajudar pessoas que estão sofrendo com estresse, ansiedade, depressão, ataque de pânico, os desafios emocionais. Os óleos essenciais para autismo e TDAH. Sobre os óleos essenciais usados no relacionamento para melhorar a vida íntima do casal, né? São muitos temas e muitos tópicos, só para vocês terem ideia de coisas que vocês podem abordar nos
seus treinamentos. E lembrem que é 6-3-1, são 6 perguntas diárias, 3 objetivos semanais e 1 evento mensal. Bem, no mínimo, né? Participar de eventos, treinamentos, cursos que estão disponíveis na sua cidade ou online. Por exemplo, quais são alguns eventos que nós participamos sem faltar? Da convenção. Parabéns por estarem participando nesse momento. A convenção, Leadership Retreat, CPTG Tour, o Tour pós-convenção. Existem muitas oportunidades de você se capacitar e participar desses eventos da doTERRA Brasil. Agora, nos meses que não tem evento oficial da doTERRA Brasil, vocês podem organizar eventos da sua equipe, que são super importantes. E isso tudo que eu acabei de compartilhar com vocês, que são princípios para você criar aquela agenda que vai servir tanto às suas necessidades como também os seus desejos e sonhos, se trata tudo desse ciclo de duplicação, ok? Vocês podem perceber aqui que eu falei sobre atividades específicas de apresentar os óleos essenciais, por exemplo, de acompanhar com os nossos clientes cadastrados, de apresentar o plano de negócios, de fazer mentoria e treinamentos de estratégia, de liderança, de compartilhar os óleos essenciais. E lembrando que, ao participar, isso é muito importante, você realizar estas atividades, sim, e de você se programar, certo? E realizar aquela agenda de eventos semanais que você vai participar. Mas o intuito do ciclo de duplicação é que você inspira outras pessoas a fazerem aquilo que você faz. De inspirar e desenvolver novos líderes que vão fazer justamente aquilo que você faz. Recentemente eu tive a oportunidade de sentar para conversar com Erik Larson e admito que foi uma experiência incrível. Erik Larson compartilhou algumas informações que eu achei fantásticas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, ele falou que nesse tempo que ele está na doTERRA, ele já ganhou entre 15 e 20 milhões de dólares. E ele fala assim, na brincadeira, que até se saiu bem, né? Ver que todos os resultados vieram de esforços e de momentos específicos que ele estava sacrificando bastante para desenvolver o negócio. Então, ele fala assim, é como se ele tivesse pulado no lado fundo da piscina sem saber nadar. Ele teve uma conversa séria com a esposa, com a família, para explicar que ele estaria até ausente, né? Até um certo ponto, não estaria presente. Ele disse que passou por momentos que deixou de malhar, deixou de fazer certas atividades. Ele não cortava mais a grama lá na casa dele, né? Mas o interessante é o seguinte, ele fala que ninguém consegue se sacrificar 100% por um período muito longo. Mas nós conseguimos sim nos sacrificar, nos dedicar e correr, né, por períodos curtos. Ele faz uma comparação ao Clube Diamond. Então, vamos fazer esforços, né, nos empenhando nesse nível estilo Clube Diamond. Voltando àquela minha experiência, quando nós começamos, nós tivemos uma necessidade financeira gigantesca. E por isso que nós, ao invés de ensinar 3 a 5 pessoas por semana, nós estávamos ensinando 3 a 5 pessoas por dia. E o resultado vem. À medida que nós nos esforçamos, nós teremos os resultados que nós desejamos. Hoje, fomos reconhecidos como membros do Clube de Fundadores da doTERRA Brasil e fomos reconhecidos também como Diamonds. E isso é o resultado daqueles esforços que nós fizemos. Participamos do primeiro Clube Diamond aqui no Brasil e, na verdade, foi uma experiência fantástica. Aquelas fotos que eu mostrei para vocês dos eventos presenciais, nós fazíamos tudo presencial. Eu não sabia fazer nada online, mas aí veio a pandemia. Então, quando aconteceu a situação da pandemia, nós tivemos, de um dia para o outro, nós estávamos participando do segundo Clube Diamond e nós tivemos que aprender rapidinho a fazer tudo online. Então, todas essas sugestões que eu fiz aqui hoje, vocês podem aplicar aos seus eventos presenciais e também aos seus eventos online. Então, depois nós convertemos tudo e começamos a fazer as aulas online, o treinamento, tudo via Zoom. E com isso, depois do segundo Clube Diamond, é que entrou aquela questão do ciclo de duplicação. Muito interessante que hoje nós estamos apoiando os membros do Clube Diamond, né, os participantes do Clube Diamond, que são membros da nossa equipe.
entendeu? Então nós conseguimos, daquele esforço inicial, onde quase tudo dependia da gente, né? Inicialmente quem apresentava quase tudo era eu e Fernanda, mas aos poucos nós fomos encontrando grandes líderes, pessoas que nós amamos do coração, que hoje estão fazendo as mesmas atividades que nós ensinamos. Pessoal, foi uma grande oportunidade estar aqui. Eu sou muito grato que me chamaram para participar da convenção. Eu espero que a nossa história e que as minhas palavras possam ter ajudado alguém, que possam ter inspirado alguém. Um grande abraço da família Stewart.